Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quantidade máxima de clientes que a gente pode ativar em uma rede, numa OLT EPON, tá? Esse vídeo, né, eu estou fazendo aí, estou produzindo, estou trazendo para vocês como mais uma forma de responder mais uma dúvida aí de um dos nossos inscritos, tá? Eu vou já apresentar a dúvida aqui para vocês e também para a gente discutir um pouco aí das diferenças entre as redes EPON e GPON, tá? Só que antes de iniciar aqui no nosso conteúdo, pessoal, peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo, tá? Para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse, tá certo? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai analisar aí quantos clientes, tá, é possível aí a gente conectar, né, a gente ativar em uma OLT, um terminal de linha óptica, tá, em uma rede de fibra óptica do tipo EPON, tá? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, tá? Qual a dúvida aí, tá? Que o nome do usuário aqui, tá? Nordestino 5865, tá? E qual foi a dúvida? Vejam só, um OLT EPON, tá? Que é considerado aí que a gente consegue conectar até 64 clientes por PON, ou seja, por porta, tá? Se eu colocar 3 CTOs 1 para 16 e mais 3 CTO 1 para 8, vai ultrapassar dos 64 clientes. Será que posso fazer isso ou tem que colocar CTOs no limite, no máximo dos 64 clientes? Ou seja, pessoal, qual seria a dúvida? Eu tenho um OLT, né? O cenário, eu tenho um OLT do tipo EPON, tá? Onde em cada PON, em cada porta da OLT, a gente consegue ativar até 64 clientes. E a dúvida é se a gente extrapolar esse limite de 64 clientes, se vai funcionar, se a gente vai conseguir ativar mais, tá? Ou se eu vou ter algum problema, ou se o limite máximo vai ser justamente o 64, tá? Então a gente vai trabalhar em cima dessa dúvida e a partir de agora a gente vai analisar alguns esquemas aqui de rede relacionado ao EPON e GPON, tá? Então vamos aqui, ó. Primeiro ponto, a gente vai entender um pouquinho das diferenças do EPON e do GPON, tá? Então vejam só, se tratando de uma rede de fibra óptica, tá? Lembrando que quando a gente fala aí do EPON, é uma rede óptica passiva padrão Ethernet e o GPON é uma rede óptica passiva padrão Gigabit, tá? Nós temos um equipamento muito importante chamado OLT, que em tradução aí da sigla, pessoal, seria aí o terminal de linha óptica, tá? Esse equipamento é responsável aí por administrar todas as ONUs ou ONTs aí na rede, tá? Ou seja, quando a gente tem uma rede de fibra óptica, quando a operadora ou o provedor tem uma rede de fibra óptica, é instalado na residência dos clientes equipamentos que são chamados muitas vezes de modem, tá? Que são geralmente as ONUs ou ONTs, que são equipamentos que vão ali na residência do cliente justamente para receber o sinal de luz, tá? O pulso luminoso que chega por meio da fibra óptica e converter para pulsos elétricos aí, que é o sinal que é reconhecido aí pelo roteador, pela TV, pelo celular, né? Via aí onda eletromagnética, via Wi-Fi e por aí vai, tá bom? Então vejam só, eu trouxe aqui basicamente os dois tipos para a gente entender basicamente as diferenças entre as duas redes, tá? Quando eu falo aqui de um OLT EPON, que é tema do nosso vídeo, tá? Primeiro ponto que a gente tem é que essa OLT, tá? Esse tipo de rede é uma rede síncrona, ou seja, a capacidade de transmissão e recepção, ou seja, downstream e upstream, a capacidade que a OLT tem de enviar dados para as ONUs e receber dados das ONUs é de 1.25 gigabits por segundo, tá? Tanto para downstream quanto para upstream. Ou seja, é síncrono, né? Por ser igual a capacidade de transmissão e recepção. Além de conseguir ativar por porta aí 64 ONUs, ou seja, 64 clientes. Tem provedores, pessoal, que muitas vezes pegam essas 64 ONUs, né, e não ativam diretamente na casa do cliente, ativam ali numa caixa hermética, numa CTO no poste, e ativam um switch, e daquele switch puxa cabos padrão UTP, tá, para trançado, cabo metálico para a casa dos clientes. Então você pode até ativar mais de 64 clientes usando dessa forma. Só que se tratando de entregar ONU, né, dentro da casa do cliente, ONU que se comunica diretamente com a LT, é bom, a gente vai ter justamente as 64 ONUs por porta, tá? Quando eu vou para o GPON, pessoal, ou seja, um LT aí
padrão rede óptica passiva padrão gigabit, a gente já tem que ela é uma OLT assíncrona. Então, a capacidade de transmissão aqui, ó, que seria o downstream, ou seja, de envio de dados para as ONUs, o envio de dados para os clientes, é maior do que a capacidade de upstream, que é a capacidade de recebimento aí desses dados pelos clientes, ou melhor, pela OLT, né, que vem dos clientes. Então, eu tenho 2.5 gigabits por segundo aí de downstream, que são os dados que vão para os clientes, tá? E 1.25 gigabits por segundo de upstream, que são os dados que vêm do cliente para a OLT. Além de ter a possibilidade aí de conectar 128 ONUs em cada porta da OLT. Então, veja que eu tenho aí praticamente, né, ou o dobro aí de ONUs em relação a EPON, tá? Se tratando do GPON. Então, aqui são as diferenças básicas entre as OLTs aí, EPON e GPON. E agora a gente vai ver um esquema básico, né, baseado aí no que o nosso inscrito trouxe, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu criei um esquema bem básico aqui de rede, né, se tratando aí de uma OLT EPON, onde eu tenho aqui a OLT, tá? EPON com a capacidade máxima de 64 clientes. Então, o que a gente pode ter? Ó? Aqui numa caixa primária, eu simulei um splitter 1:2, ou seja, que recebe o sinal aqui em uma fibra e divide aqui para 2 ramais, tá? Aqui, ó, 2 ramais. E nesses 2 ramais eu vou ter outro splitter, né? Nos dois, inclusive, 1:4, tá? Que eu estou tratando, simulando, na verdade, uma rede balanceada. E em cada um desses splitters ou caixa 1:4, eu tenho 4 CTOs, que seriam as caixas de terminação óptica, tá? A caixa onde a gente vai justamente conectar os clientes. E nessas caixas, pessoal, eu simulei aqui splitters de 1:8. Isso quer dizer o quê? Ó? Que se eu tenho no total aqui, são 2 ramais, tá? Aqui, ó, ramal 1, ramal 2, tá? E em cada ramal eu tenho 4 CTOs, eu vou ter um total de 8 CTOs na minha rede aqui, ó. O número total de CTOs são 8. E em cada CTO eu vou ter um splitter de 1:8, que eu vou conseguir atender 8 clientes. Então, 8 vezes 8, eu vou ter justamente aqui, ó, um total de 64 clientes nessa rede, tá? Seria justamente o limite aí do EPON, né? Nessa simulação aqui bem básica, né? A título aí de diagrama para a gente entender como que funciona aí a nossa rede de fibra óptica, tá? EPON no caso. Quando eu vou para o exemplo aí que o nosso inscrito perguntou, a gente vai ter isso daqui, ó. Qual é a dúvida dele? Vamos lá. Ele tem um OLT EPON, tá? Ele já sabe aí que o EPON são 64 clientes no máximo aí por porta, né? Eu puxei aqui para um splitter 1:2, tá? E joguei em 2 splits aqui, 2 ramais, 1:4, da mesma forma que estava antes. Só que o que ele pediu foi o seguinte, ele queria aí, ó, 3 caixas com splitters 1:16, tá? E mais 3 aí com splitters 1:8, tá? Para a gente analisar aí se é possível. Vamos lá. Nessa primeira CTO aqui, ó, eu vou atender 16 clientes. Nessa segunda, mais 16 clientes. Já foi aí 32. Nessa terceira aqui, galera, mais 16 clientes. Então, vejam que só aqui eu praticamente já consumi quase a capacidade máxima aí de clientes por porta aí da OLT, tá? E eu tenho aqui espaço apenas para mais uma CTO 1:8 e outra aqui embaixo de 1:8. Então, veja aqui que com 1, 2, 3, 4, 5 CTOs, eu já cheguei no limite de 64 clientes da minha rede. Então, qualquer outra CTO que você instalar aqui que saia da mesma PON, que saia da mesma porta dessa OLT, não vai conseguir sincronizar os clientes. Ou até vai, tá? Você vai conseguir sincronizar, mas à medida que esses clientes aqui, ó, dessas duas CTOs aqui de baixo, sincronizarem, os clientes dessas CTOs aqui de cima, eles não vão conseguir aí aprovisionar, ou seja, a ONU não vai conseguir sincronizar diretamente com a LT e eles vão ficar sem acesso, vai ficar com a PON piscando, por exemplo, lá na ONU, tá? Então veja aí que a partir do momento que você atinge o limite da PON da sua OLT, é natural aí que você não consiga mais conectar novos clientes, porque é a quantidade máxima de ONUs aí, de MACs, que ela vai conseguir sincronizar, e alguns clientes aí da rede vão ficar sem acesso. Então, respondendo aí a pergunta do nosso inscrito, é até possível, tá? Dependendo da arquitetura, você conectar mais clientes aí do que 64 em OLT, como eu citei, tem provedores que levam um NU até o poste somente, do poste para a casa do cliente, bota um switch, né, transforma numa rede ativa e puxa cabo de rede para os clientes, só que aí não vai ser uma rede FTTH, tá? Se tratando de FTTH, são exatamente os 64 clientes por porta do EPON, se for GPON é 128, se for XGPON é 256, e se você extrapolar esse limite,
certamente algum desses clientes aí vão ficar sem conexão. Tá certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Tá? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que assim que possível a gente vai estar verificando. Até a próxima.